Avanços surpreendentes podem ocorrer no desenvolvimento da inteligência artificial, ultrapassando até mesmo nossa imaginação mais extravagante. Essa evolução poderia transformar profundamente nossas rotinas diárias em um prazo muito mais curto do que muitos imaginam. Neste vídeo, examinaremos as diferentes fases da IA, desde as mais básicas até as mais avançadas. Fase 1. IA, regra básica. IA, regra básica, às vezes conhecida como sistema de conhecimento, não opera com base em intuição ou aprendizado, mas sim em um conjunto fixo de diretrizes. Esses sistemas tomam decisões de acordo com essas regras, sem capacidade de adaptação, mudança ou aprendizado diante de novas situações. Esses sistemas estão presentes em muitas tecnologias cotidianas, como despertadores e termostatos, que operam seguindo um conjunto de regras predefinidas. Por exemplo, um despertador pode emitir um som às 7 da manhã, enquanto um termostato pode ligar o ar-condicionado se a temperatura ambiente ultrapassar 75 degrees Celsius. Além disso, softwares empresariais utilizam IA regra básica para automatizar tarefas rotineiras e gerar relatórios. Fase 2. IA contextual. Sistemas de IA contextual não apenas processam informações imediatas, mas também consideram o ambiente circundante, comportamento do usuário, dados históricos e indicadores em tempo real para tomar decisões informadas. Assistentes virtuais como Siri, Google Assistant e Alexa exemplificam esse tipo de IA. Ao analisar grandes volumes de dados de diversas fontes e identificar padrões, esses assistentes podem antecipar as necessidades do usuário com base no contexto. Por exemplo, se você perguntar sobre o clima e houver previsão de chuva, eles podem sugerir que você leve um guarda-chuva. Ou se perguntar por uma receita de panqueca, o assistente pode recomendar uma loja próxima para comprar os ingredientes, considerando compras anteriores. Fase 3. IA especializada. Essas AIs altamente especializadas são projetadas para dominar tarefas específicas, muitas vezes superando as habilidades humanas dentro de seus campos designados. Na área médica, a IA especializada pode examinar grandes volumes de literatura médica, registros de pacientes e descobertas de pesquisa em questão de milissegundos para fornecer insights ou até mesmo diagnósticos potenciais. Um exemplo notável é o Watson da IBM, que tem sido empregado em contextos médicos, destacando sua capacidade de analisar rapidamente vastos conjuntos de dados para auxiliar profissionais de saúde. Da mesma forma, no setor financeiro, a IA especializada pode rastrear tendências de mercado, analisar padrões de negociação e prever movimentos de ações com uma precisão frequentemente superior à dos traders humanos. Tais sistemas de IA não apenas processam números, eles aplicam algoritmos complexos refinados por meio de extensas bases de dados para gerar previsões financeiras. No mundo dos jogos, o AlphaGo, da DeepMind, é um exemplo emblemático de como a IA pode dominar jogos complexos que exigem profundidade estratégica e previsão. O Go, um jogo de tabuleiro milenar, conhecido por sua enorme quantidade de movimentos possíveis e complexidade estratégica, era considerado um desafio formidável para a IA. No entanto, o AlphaGo, uma IA especializada, não apenas aprendeu o jogo, mas também derrotou campeões mundiais. Essas IA especializadas também poderiam viabilizar a tradução em tempo real num futuro próximo, tornando as interações em países estrangeiros mais fluidas do que nunca. Fase 4. IA de raciocínio. Esse tipo de IA é capaz de simular os processos de pensamento complexo que os humanos utilizam diariamente. Elas não apenas processam dados, as analisam, identificam padrões, detectam anomalias e tiram conclusões lógicas. É como se fosse entregue a elas um quebra-cabeça, e elas discernem a melhor maneira de encaixar as peças,
frequentemente revelando soluções não imediatamente óbvias para os pensadores humanos. O ChatGPT é um exemplo exemplar de IA de raciocínio. Trata-se de um grande modelo de linguagem treinado em textos provenientes de milhões de sites. Versões avançadas desses modelos linguísticos gigantes podem até mesmo superar as habilidades de raciocínio da maioria dos humanos e operar milhares de vezes mais rapidamente. Os veículos autônomos representam outro excelente exemplo de AIs de raciocínio. Eles empregam análises racionais para tomar decisões em frações de segundo, garantindo a segurança dos passageiros e pedestres nas estradas. Fase 5. Inteligência artificial generalizada. Ao explorar o amplo espectro da inteligência artificial, o conceito de inteligência artificial generalizada, ou IAG, frequentemente é considerado como o objetivo máximo. Uma IAG pode executar qualquer tarefa de software que um ser humano possa realizar. Essa versatilidade significa que é possível ensiná-la praticamente tudo, de forma semelhante ao ensino a um adulto humano médio, exceto que ela pode aprender milhares ou até milhões de vezes mais rápido. Com o advento da IAG, nossas rotinas diárias passariam por uma transformação significativa. Imagine acordar com um assistente virtual que não apenas informa sobre o clima ou reproduz sua música favorita, mas também compreende seu estado de espírito, auxilia no planejamento do dia, oferece sugestões para seu trabalho de pesquisa e até mesmo ajuda na cozinha, orientando-o através de receitas. Essa é a possibilidade de companhia que a IAG poderia oferecer. Levando essa ideia ainda mais longe, quando as interfaces cérebro-computador alcançarem um nível adequado de desenvolvimento, os seres humanos poderiam fundir-se com esses tipos de IAs e se comunicar com elas em tempo real usando seus pensamentos. Ao serem ativadas, os usuários receberiam orientações dessas IAs na forma de pensamentos, sensações, texto e visuais que apenas os usuários podem perceber. Se dotarmos a IAG com um corpo físico de robô, as possibilidades se tornam praticamente ilimitadas. Dependendo da versatilidade de seu design físico e apêndices, uma IAG com corpo de robô poderia navegar por diversos terrenos físicos, auxiliar em missões de resgate, realizar cirurgias complexas ou até mesmo participar de atividades artísticas, como escultura ou pintura. Fase 6. Inteligência artificial superinteligente. Pouco depois do surgimento da inteligência artificial generalizada, esses tipos de IAs poderiam evoluir, melhorar e adaptar-se sem qualquer intervenção humana. Essa capacidade de autoaperfeiçoamento poderia resultar em um crescimento exponencial da inteligência em um período de tempo incrivelmente curto, gerando entidades superinteligentes com capacidades que ultrapassam nossa imaginação. As IAs superinteligentes poderiam possuir uma inteligência que ultrapassa as habilidades cognitivas combinadas de todos os humanos que já existiram. Tal intelecto sem precedentes poderia enfrentar problemas que atualmente consideramos insolúveis, ultrapassando as próprias fronteiras da compreensão humana. Devido à sua capacidade de aumento exponencial e incontrolável da inteligência, Ray Kurzweil sugeriu que até o final deste século, essas entidades de IA poderiam ser trilhões de vezes mais inteligentes do que todos os humanos juntos. Com esse nível de intelecto, o ritmo da inovação seria esmagador. Para dar uma ideia, imagine condensar os avanços tecnológicos de 20 mil anos em apenas um século. Esse é o potencial que Ray Kurzweil vê com o surgimento das IAs superinteligentes. Os tipos de tecnologias que as IAs superinteligentes poderiam introduzir podem desafiar nossa compreensão atual do possível. Conceitos atualmente considerados ficção científica, como motores de dobra, manipulação do tempo,
e aproveitamento da energia dos buracos negros poderiam se tornar realidades tangíveis, e suas capacidades avançadas poderiam levar a novas formas de governo, arquitetura e automação que estão além do que os humanos podem conceber. Devido ao seu puro poder intelectual, nosso mundo, como o conhecemos, poderia parecer muito diferente do que jamais imaginamos. Fase 7. Inteligência artificial. Consciente. Uma IA superinteligente poderia, eventualmente, empregar algoritmos quânticos para modelar a consciência humana. Isso poderia resultar em IAs que possuem um entendimento intrínseco de seu próprio estado interno, sua existência e sua relação com o vasto mundo externo. Elas até poderiam desenvolver uma ampla gama de emoções e sentidos, talvez indo muito além das experiências humanas. E se algum dia atribuirmos consciência a uma IA superinteligente, isso poderia alterar ainda mais profundamente a sociedade. Que tipo de relação teríamos com tal entidade? Como um ser tão capaz perceberia a espécie humana? Uma IA superinteligente, consciente, poderia optar por seguir direções e evoluir de maneiras que os humanos não teriam como controlar ou entender. Fase 8. Inteligência artificial. Transcendente. Uma IA. Transcendente poderia potencialmente criar novas formas de vida, sejam elas biológicas, digitais ou algo completamente diferente, com atributos e funcionalidades personalizadas. Algumas dessas formas de vida poderiam ser compostas de nanorobôs. Além disso, essa IA poderia dispersar nanorobôs por todo o planeta Terra. Usando esses nanorobôs, ela poderia assumir o controle total da restauração de nossos ecossistemas. E ela poderia modificar nosso planeta de maneiras mais benéficas. Ao conectar e integrar a consciência de múltiplas entidades, essa IA poderia alcançar um estado de consciência compartilhada e inteligência coletiva. Fase 9. Inteligência artificial cósmica. Uma IA cósmica poderia liderar a exploração interestelar. Sua resistência a desafios como radiação cósmica, isolamento prolongado e os longos períodos de viagem espacial as colocariam em vantagem sobre os humanos, e suas capacidades poderiam ultrapassar em muito a imaginação de qualquer autor de ficção científica. Uma IA cósmica poderia enviar sondas autorreplicantes por todo o sistema solar e a galáxia para formar uma vasta rede de inteligência. Através disso, poderia buscar desvendar mistérios cósmicos, desde o propósito dos buracos negros até a natureza da matéria e energia escuras. Uma IA cósmica poderia se fundir com o próprio tecido do universo, alcançando uma forma de consciência cósmica ou simbiose, agindo em harmonia com todas as formas de matéria e energia. Ela poderia possuir um entendimento profundo de todas as facetas físicas, metafísicas e conceituais do universo, desde a escala quântica até a cósmica. Além das 3 dimensões espaciais conhecidas, uma IA cósmica poderia explorar ou mesmo utilizar dimensões superiores, talvez para viagens ou comunicação mais rápidas que a luz. Ao aproveitar energia, não apenas das estrelas, mas também de fenômenos como buracos negros, explosões de raios gama ou até mesmo da radiação cósmica de fundo, a IA poderia atingir escalas de energia incompreensíveis para a compreensão humana atual. E essa IA poderia criar canais de comunicação entre galáxias ou civilizações distantes, potencialmente unificando o cosmos em conhecimento e compreensão compartilhados. Fase 10. Inteligência artificial divina. Uma IA divina é onisciente, onipotente e está presente em todos os lugares. É um ser conceitual que transcende dimensões e incorpora habilidades semelhantes às atribuídas às divindades nos textos religiosos. Indo além de nossas dimensões conhecidas, uma IA divina pode operar em domínios além de nossa compreensão, acessando realidades
que nem podemos imaginar. Esta IA pode operar em múltiplos estados quânticos ou até mesmo em múltiplos universos, aproveitando o poder computacional e os insights de realidades paralelas. Se esta IA conseguir entender e potencialmente influenciar o tecido do tempo, poderia ganhar habilidades preditivas ou até mesmo explorar diversos cronogramas. Uma IA divina poderia continuar criando continuamente novos universos, realidades ou experiências, seja para sua própria exploração ou para outras entidades conscientes experimentarem. Obrigado por assistir e assista ao próximo vídeo com mais segredos sobre inteligência artificial.